Aplaude Ele, aplaude, aplaude. Diga para Ele: Senhor Jesus, toda a minha vida depende de Ti. Não me arrependo nunca de me depositar aos Teus pés. Mais um aplauso para Ele, bendito é Ele. Amém, amém. Bem-vindo, Senhor Jesus, na tua casa, na tua igreja. Glória a Deus, paz do Senhor Jesus, queridos. Podemos sentar, amados. Graças a Deus, amém, amém. Glória a Deus. O título da palavra de hoje é sustentar a promessa. Diga comigo: manter viva a promessa. Manter o foco nas promessas de Deus. Queridos, tudo o que Deus determinar, nós temos que validar na terra. Tudo que Deus nos prometer, tudo que esperamos de Deus, nós temos que validar. Deus sozinho não vai trabalhar na tua vida. Existe uma parte que se chama a conexão com a terra, que é eu, você. Quando Deus determina algo, libera algo, quando você pede algo para Ele, entenda que você tem um papel também primordial, tanto quanto o dele. O dele é elaborar todo o milagre. O teu é manter vivo na terra o projeto. Satanás vai querer cancelar isso. O maldito, ele se opõe. Vamos ver em 2 Tessalonicenses 2:4. Deixa eu ler rápido isso para você. O qual, o diabo, essa vil criatura, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto a Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Satanás quer ocupar o lugar de Deus na tua vida, e ele se opõe a tudo que Deus te falar. Se Deus falar, vivam em comunhão e unidade, Satanás vai dizer divisão e guerra. Se Deus falar santidade, o diabo vai dizer lama. Se Deus falar fé, o diabo vai dizer duvide de alguma coisa. Satanás vai fazer hora extra. Vai trabalhar 25 horas por dia. Para que não só você desista do projeto, mas quem sabe até o dia com certeza que a vaga vai ser tua. Em vez de 2.000, mês que vem 2.500, 3.000 daqui a um mês também. O próximo mês 13.500. Não. Teu salário permanece 2.000 até que sente na cadeira que vai o pulo para 6. No mundo espiritual é igual, amados. O que Deus nos prometeu, Ele não vai fazer nenhum gradativo aí. Depois, lembra da história de José? Passando fome, e de repente sentou na cadeira do império, segundo o império mais temido do Oriente Médio. Ele sentou na cadeira número 1. Então, Satanás, de alguma forma, quer matar dentro de mim e de você a promessa. Nos vemos tão distantes, tão aquém do que Deus prometeu. O diabo, ele é muito expert em ficar repetindo no ouvido da gente. Teu Deus não conseguiu nem segurar um pneu furado da tua bicicleta, e ainda vem e tem coragem de falar que vai te usar para mudar o Brasil. Queridos, a fase de pneu furado de bicicleta é uma. A fase de Deus te pôr uma patente e entregar o Brasil na tua mão é a próxima. Aplaude a Deus por isso. É a próxima. Você não pode, de forma alguma, não pode aí em casa, aqui na igreja, você não pode duvidar da promessa. Não pode ceder. Olha, o Pai Celestial viveu um cenário. A promessa dele próprio, para a colheita dele, morreu. Mas ela depois ressuscitou. Lembram? Quando em Mateus, abre tua Bíblia lá, Mateus 27:46. Quando o Senhor fala aqui, grita essa frase, essa indagação, aqui houve uma ruptura. Olha só, Mateus 27:46, por volta da hora 9, o Senhor Jesus clamou em alta voz dizendo: Eli, Eli, por que passou de mim? Porque lema sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste?
Aqui houve uma cisão. O Senhor Jesus, durante sua eternidade, era um só Espírito com o Pai. Naquele exato instante na cruz, o Senhor Jesus está experimentando nele próprio uma cisão total. A partir daquele instante, o Senhor Jesus se separou, entre aspas, em espírito, para ficar dentro de um corpo humano pela eternidade. Lembram quando o Senhor ressuscitou, voltou, falou: olha, eu como, olha, me dá água, me dá comida, me dá peixe, vamos comer. E ainda ele sobe em corpo humano, mas glorificado. Os anjos dizem: olha, do jeito que subiu, ele vai voltar, desse jeito aqui. Para o pai, quando o filho morre, por que o filho morre para o pai? Porque o filho assumiu todos os pecados do mundo. E vai ficar 3 dias lá no inferno, pregando o evangelho aos que estão em prisões. Por pai morreu a promessa. A promessa qual seria? Romanos 8, 29. Abre tua Bíblia lá. Qual promessa que o Pai tinha? O Senhor Jesus na terra era a promessa que o Pai tinha. Se o Senhor Jesus falhasse na terra, queridos, a promessa que o Pai tinha na terra teria falhado. Qual promessa é essa? Porquanto aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Pai queria muitos filhos da terra humanos, filhos para Ele. O Senhor Jesus falou: eu aceito a tarefa. Se o Senhor falhasse, o Pai teria perdido essa promessa. Mas o Senhor Jesus não falhou. Mas quando o Senhor morre na cruz, em figura, morreu a promessa. Só que 3 dias depois, olha que lindo, Deus recobrou. E o Senhor ressuscita. Então aqui os milhões de filhos, entre eles tem gente aqui. O Pai passou pelo processo e o Senhor Jesus também. Porque o Senhor, quando Ele fala, queridos, Ele não está fazendo teatrinho. O céu não tem blefe, não tem faz de conta. Quando o Senhor gritou e falou: porque o Senhor me desamparou, passou de mim. O que é passar de mim? Se desligou de mim. O Senhor não estava com encenação, não estava fazendo teatro. Aquilo não era pegadinha espiritual. Ele deu o grito porque Ele estava passando por isso. Não esqueça, o Senhor passou nele próprio por isso. Então para Ele, parece que Ele fala: o Pai me desamparou. Por que o Senhor fez isso? Mas nós sabemos, queridos, a palavra nos garante em Romanos 8, versículo 11. O Espírito Santo não deixou o Senhor Jesus sozinho, foi lá com Ele. Ressuscitou Ele e ressuscitou a colheita dele junto. Romanos 8, 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vai vivificar você também. Queridos, o Senhor deu o grito dele e não foi blefe, foi real, porque o Pai me abandonou, mas o Espírito Santo foi lá buscar ele. Tem momentos que você está igual ao Senhor Jesus, parece que Deus te abandonou, parece que tudo que Ele te prometeu morreu, mas o Espírito Santo vai lá com você, vai lá e traz você de volta, e te dá toda a colheita que te foi prometida, como foi dada ao Senhor Jesus. Aplaude Ele, aplaude. Aqueles 3 dias que o Pai se desligou do Filho, Ele estava preparando o que diz em Filipenses 2, 9 a 11, pelo que Deus glorificou o seu Filho, lhe deu um nome que é sobre todo nome, preparou tudo para Ele. Tem momentos que parece que a promessa morreu em mim e em você. Parece que Deus esqueceu você. Parece que Deus esqueceu o que te prometeu. Parece que Deus não está nem conseguindo realizar o que prometeu. Mas você não pode cair nessa não. O Pai está preparando algo. E o Espírito Santo está com você resgatando. Terceiro personagem é José. Quando eles chegam e vendem José, morreu a promessa. Cadê? O que falaram na hora de vender José? Vejamos o que será dos sonhos proféticos dele. Foi o que eles falaram. Eles despediam José como escravo. E a afronta foi em cima das promessas de Deus na vida de José. Falando: agora você é um escravo.
O que o diabo quis dizer para José? Você está tão longe da promessa que ela morreu. Cadê o teu Deus agora? Imagina você, José, saindo acorrentado. Não teve nem o direito de abraçar o pai e se despedir do pai. Não teve nenhuma caravana que vá até o pai para dizer, dá um abraço no teu filho. Olha a cena, olha a violência cometida. Imagina o que Satanás não falou no ouvido de José. Olha, a promessa morreu. Cadê teu Deus agora? Cada quilômetro que iam naquela caravana que anda a passo de tartaruga, é 1 quilômetro de milhares de pensamentos. Cadê teu Deus agora? Cada quilômetro que ele andava na direção do Egito, era 1 quilômetro mais longe da promessa. Qual é a promessa? Você vai governar, você vai desbancar os demônios do Egito, mas eles entenderam que eram os irmãos que iam se ajoelhar para ele. Só que o Espírito Santo não deixou José sozinho, foi com ele lá. E um dia, ele resgatou, ele cumpriu, diga, a promessa se cumpriu. E lá na frente, José está olhando, quem que ele vê? Pessoas desesperadas para comprar trigo dos celeiros dele. Os irmãos que fizeram a atrocidade com ele. Abre tua Bíblia em Gênesis 42, 8 e 9. Olha o que a Bíblia diz. Esse versículo que você vai ler agora, aí em casa, você que ouve o áudio posteriormente, você que está aqui na igreja. Esse versículo que você vai ler agora, é a maior profecia de sustentação para a tua fé. Que Deus manda para você. O que você vai ler agora é a frase que Deus está dizendo para você como profecia para sustentar a tua fé nele. Quantos dão glória a Deus aqui? Nesta hora que José vê os irmãos que fizeram atrocidade com ele, desesperados para comprar o grão dos celeiros dele, em Gênesis 42, 8 e 9, José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles. Quantos vão dar glória a Deus aqui? Eles não falaram para ele, estamos vendendo você, queremos ver o que será dos teus sonhos. Cada quilômetro de distanciamento, cada quilômetro a mais longe dos sonhos. Só que agora tudo se cumpriu. E ele se lembrou dos sonhos que ele tinha tido. E estavam se cumprindo literalmente. Quando Deus deu o sonho literal, não era que os irmãos ajoelhariam diante de José. Deus estava falando, vou desbancar o Egito. Os demônios do Egito vão se render a você, José. Eles traduziram que ele estava dizendo que eles vão se ajoelhar, se tornaram inimigos dele. Agora, essa parte no sonho foi adicionada como promessa que vai ter que se cumprir. Como se fizeram inimigos dele, agora estão ajoelhados na frente dele. Aplaude o teu Deus, aplaude. Deus não brinca com promessa. Deus não brinca que ficar mantendo tua fé viva. Não brinca com essas coisas. Deus não blefa quando te promete alguma coisa. Tudo que Deus planejou para você, não existe um ponto surreal. Não existe blefe, não existe pegadinha. Tudo que Deus falou, a íntegra, Ele vai cumprir. Agora aplaude Ele direito, aplaude. Adão e Eva tem um filho bom, espiritual, chamado Abel. Tem um filho que não vale nada, chamado Caim. Agora Caim mata o filho Abel. Qual é o pensamento deles? O diabo que derrubou eles, tirou eles do jardim do Éden. Acabou a promessa, acabou sua descendência. Plano de Deus com a vida de vocês foi abortado. Caim matou Abel. O que não vale nada matou o espiritual. A sua descendência foi cortada na terra. Mas diga comigo, Deus é misericórdia. O mesmo Espírito Santo que um dia gerou Abel, repousou sobre o casal. E eles geraram 7. E esse novo menino chamado Sete, muito mais espiritual que Abel.
desse novo menino veio toda a linhagem espiritual de Adão e Eva. Veio Enoque, veio Abraão, veio o Senhor Jesus, veio eu e você agora. Nunca acredite nesse blefe de Satanás, que Deus está muito longe agora. Jacó, quarto personagem com José. Quando tiraram José de Jacó, para Jacó a promessa morreu. Por quê? Porque Jacó tinha decidido que tudo que Deus prometeu para ele, que ele vai ser pai de uma nação, tanto é que Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel, ele depositou em José. Meu herdeiro que vai gerar tudo que Deus me prometeu chama José. Ele escolheu. E eles venderam José e falaram para Jacó que morreu, uma raposa o comeu. Então Jacó entrou em luto. Cada dia, a partir daquele dia, cada dia que passava, no coração de Jacó, era um dia a mais que ele ficava longe da promessa. Porque no coração dele morreu a promessa. No coração dele Deus falhou. Deus não conseguiu sustentar o que prometeu. Não tem mais futuro. Foi cortada a promessa da minha vida. Essa é a conversa de Satanás. Agora, em Gênesis 45, abre tua Bíblia, 26 e 27. Gênesis capítulo 45. Ele acaba de descobrir que o que estava morto para ele, Deus fez reviver. Quantos vão dar glória a Deus aqui? Em Gênesis 45, versículos 26 e 27, lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou sem palpitar. Foi tão forte, de tão forte impacto a notícia, que o coração de Jacó quase parou. Eu estou te falando que a promessa não vai morrer e cabe a você sustentá-la. Não importa o que veja, não importa o que ouviu dizer, não importa os pensamentos que o diabo jogou na tua mente, não importa o que os seres humanos fizeram contigo. A promessa na tua vida não morreu. O Espírito Santo de Deus está lá fazendo algo por você. E no versículo seguinte, no 27, havendo-lhe eles, porque no 26 ele não lhes deu crédito, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, o que diz na tua Bíblia? Reviveu-lhe o Espírito. Por que reviveu? Porque estava morto. Satanás tem dado golpes para bloquear o teu espírito. Ele está te golpeando, ele está batendo forte. Ele não está querendo atingir as metas que você estabeleceu. Satanás não está querendo atingir o carro que Deus te deu, a moto, a bicicleta, o emprego. Ele quer atingir o teu coração e o teu espírito, a tua fé, a tua esperança. Ele conseguiu isso com Jacó. Jacó, todos esses anos, pensou que morreu a promessa. José morreu, não tem mais jeito, não tem mais como dar sequência. Mas agora ele descobre que Deus reviveu a promessa e reviveu ela com um cumprimento muito superior ao que ele podia imaginar. Meu e teu coração em breve vão ficar deste jeito. Nós vamos ficar como que insônia. Se ligarmos um para o outro não vai acreditar. Vai achar que você está brincando com palavras boas. E você vai dizer: estou te falando a verdade. Eu estou te falando a verdade, acabou de acontecer na minha vida. Aplaude o teu Deus, por isso aplaude. O mesmo caso, o quinto personagem de Jacó aconteceu com Josué. Morreu a promessa. Deus falhou comigo. Não tem mais como seguir adiante. Não tem mais como declarar coisas boas. Porque Josué teve a sua primeira derrota. Nós não sabemos
muito do histórico da cidade de Ai, mas deixa eu te lembrar. A cidade de Ai era uma ramificação já dos cananeus. Era uma cidade de gigantes, uma cidade maldita. As pessoas que moravam na cidade de Ai eram descendentes de gigantes, cruza de demônios com mulheres. Os gigantes viviam muitos anos, mas tinham muita dificuldade de dar à luz, porque era coisa vinda dos demônios. Mas depois que um gigante nascesse, 200 anos de vida ao maldito. Então eles eram clãs pequenos, isolados, mas invencíveis, cruéis. Então essa cidade de Ai é dos cananeus, de gigantes. Por isso que Deus queria também exterminá-la, tirá-la da face da terra, porque é gigantes, crias de demônios. E nisso, Josué está desprevenido, está desavisado, porque ele nunca teve uma perda, nunca teve uma falta, nunca teve uma guerra vencida contra ele. E agora ele está tranquilo, tudo que a gente fizer Deus abençoa. Não caiu a ficha dele do tamanho da guerra. Satanás não quer que você perceba o tamanho da guerra que você está enfrentando, para que você não entenda o lado dos anjos, o lado de Deus. Queridos, nós temos certas baixas na jornada. Não é porque Deus falhou, porque se Deus fosse deixar a guerra cair nas tuas costas, você não durava em vida até o dia seguinte. Eu sei o que eu estou te falando. Aí, nessa cidade teve uma perda. E Josué, em capítulo 7 de Josué, dos 5 ao 9, ele diz para Deus: acabou a promessa, acabou a colheita, acabou a terra prometida, acabou o que o Senhor chama de nação. É o que ele fala aqui. Para ele, morreu a promessa. Deus falhou com ele. Deus prometeu algo que ele não podia cumprir. E com isso, ele diz todas essas palavras. Em Josué 7, 5 a 9, os homens de Ai feriram deles 36, mataram 36 judeus. E aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras. E os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Josué está assistindo a um cenário, falência total. Então Josué rasgou as suas vestes, primeira vez na história de Josué que ele passa por isso. E ele rasga as vestes em sinal de quê? Luto. Que mais? Indignação. Que mais? Dúvidas. Que mais? Ele está dizendo para Deus: acabou. Rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, muitas horas, alimentando a sua tristeza, incredulidade, frustração com Deus. Não é porque ele não era bom, mas porque o golpe foi forte. E ele e os anciãos de Israel deitaram um pó sobre a terra. Pó quer dizer destruição total. Que mais? Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares na mão dos amorreus? Você lembra que a Bíblia diz que Jebuseus, os amorreus eram todos gigantes? Então Josué está questionando a índole de Deus. Não é porque Josué era incrédulo, não é porque Josué era um brincalhão de igreja, daqueles que qualquer ventinho leva. É porque ele não estava preparado para essa guerra. Satanás golpeou bem a Josué. E agora Josué está duvidando da índole de Deus, está pondo em xeque até onde Deus é verdadeiro. Então o Senhor nos fez passar o Jordão para fazer essa pegadinha com a gente. É o que ele está falando aqui. Que mais? Para nos fazerem perecer. O Senhor nos trouxe aqui para ver as atrocidades que vão fazer com a gente. Que mais? Tomara nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Como teria sido bom se o Senhor não tivesse me dado promessa nenhuma. Satanás deve ter tentado arrancar isso da boca de José. Já que os teus sonhos te fizeram um escravo, quem dera você não tivesse sonhos. Satanás aplica, ele se replica. O maldito não tem criatividade nenhuma, ele só se repete. Ele aplica o golpe no ano 2024 até hoje.
Ah, quem dera Deus não tivesse te prometido nada, pelo menos você não estaria passando por isso. Você nunca leu que só se frustra quem tem expectativa? Quem dera você não tivesse expectativa nenhuma. Você repara que o ataque está sendo dirigido sobre a promessa que você está crendo em Deus aí. O diabo, o problema dele não é o pneu do carro, não é a janela do quarto. O ataque dele está dirigido ao teu espírito e à tua confiança em Deus. Que mais? Que mais que ele diz para Deus? Ah, Senhor, que direi? Nós estamos em Josué 7, versículo 8. Que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Eu não tenho mais nem palavras para defender o Senhor. Queridos, esse é o pior estágio que nós como seres humanos podemos chegar. Olha o que ele diz agora. Ouvindo isto os cananeus, os gigantes. Lembra que foram lá na Canaã e viram gigantes cananeus? Ouvindo isso os gigantes cananeus e todos os moradores da terra, nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás ao teu grande nome? Falência total. Josué foi levado a um estágio para ele dizer: Deus, daqui em diante não tem mais o que seguir, melhor ficar em casa, esperar o diabo acabar com a gente, os demônios, já que o Senhor não consegue nem segurar o pneu de um carro, então que o resto já não tem mais o que esperar. Tudo isso não é novidade na tua vida. Isso já assolou Jacó, assolou Josué, e tentar assolar eu e você aí em casa. Só que por causa do horário, eu tenho que correr. Deus chega e diz: Josué, por que está desse jeito? Parece que Deus fala como ele é lindo. Parece que ele está por fora. Dá vontade de dizer: você nunca morou na terra para saber como é que é por aqui, não. Por isso que eu falo, a terra é muito boa, mas o problema é que ela está mal frequentada mesmo. Os seres humanos que perturbam demais a gente. O senhor precisaria morar um pouco aqui para ver como é que é lá fora. Não, Deus fala assim, ameno, porque Ele continua sendo soberano. Toda a decisão do amanhã depende dEle. Queridos, uma leva pequena leva, mas querendo ou não aconteceu, de cientistas, físicos e tal, se converteram. É um grupinho, eles já se reúnem, oram, leem a Bíblia, porque eles viram que todo o sistema do universo depende de um alinhamento que não pode sair 1 milímetro da órbita, da rota. Eles perceberam que tudo que existe, se você não quer que venha a eclodir e todo o universo desapareça, tudo isso depende de alguém fazer assim, 1 milímetro. Se desalinhar 1 milímetro, acabou. Aí eles falaram: não é, o homem não vem nem de macaco, quanto menos de gorila. E não é a historinha de Bang que Bang que nada, rapaz. Descobriram que tem um ser soberano, que está segurando tudo. E por que não dá a nomenclatura correta, se já está na Bíblia? É Deus. Estão tudo convertido, lendo a Bíblia, estão orando, e mais cientista está indo lá. Por quê? Estão vendo que é verdade. Tudo depende de um ser. Eles agora cientificamente descobriram que todo o sistema que existe do mundo visível, infinito visível, depende de alguém que está segurando para que 1 milímetro não saia de órbita. Se sair 1 milímetro, eclode tudo. Vai dar glória a Deus ou não vai? Deus continua sendo soberano na tua vida. Deus continua tendo o controle absoluto da tua vida. Deus continua sendo o chefe sobre todos. A coisa que mais impactou Davi foi quando ele falou: o Senhor se colocou por chefe sobre todos. Davi lidou com isso que a gente chama de potência, poderes, confronto de poderes. E ele descobriu que Deus é chefe sobre todos os poderes. Quando o teu Deus der a ordem, acabou, queridos. O inferno inteiro pode se unir. Se um anjo tiver um documento legal na mão, o inferno inteiro tem que abaixar as armas e abrir alas para você. Aplaude o teu Senhor, aplaude.
Agora, em Josué capítulo 8, nós vamos ler versículos 18 e 19, porque agora Josué retomou. Então diga comigo, a questão não tem nada a ver com força de inimigos. Por quê? Porque a Ai continuava a mesma, inclusive festiva. Nós tivemos a primeira vitória, mais confiantes. Só que a questão não tem nada a ver com força de inimigo, não tem nada a ver com geográfico, só tinha a ver com uma conversa entre Josué e Deus. E Deus falou: filho, agora está limpo, tá? Pode ir. Vai lá, faxina esses demônios para mim, esses gigantes, vai lá. Então no capítulo 8, versículos 18 e 19, então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, os judeus. E ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram. E apressaram-se e nela puseram fogo. Versículos 26 a 28. Porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado, despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas, até o dia de hoje. Então a batalha não foi ganha porque o inimigo ficou fraco. Ele também não tinha ganho nenhuma batalha porque era forte. A questão era algum alinhamento espiritual, fé inabalável, segurança em Deus e deixar Deus completar o projeto. Eu estou te falando da parte do Espírito Santo. Fique bem. Aí em casa, fique bem. Dá para dar glória a Deus aqui? Fique bem. O diabo não precisa ficar mais fraco para você ganhar as batalhas. Você só precisa de um alinhamento que Deus diga: é agora. Aplaude Ele, aplaude. Aplaude mesmo, aplaude. O último personagem nós temos Davi. 1 Samuel capítulo 30. Chegou a Ziclag e Davi viu que os ismaelitas, os demônios, tinham invadido a cidade e levado as esposas de Davi, os filhos de Davi, as esposas de todos os outros com os filhos deles. Diz que choraram tanto. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Imagina o tamanho da angústia. E ainda o povo queria apedrejar Davi. Imagina os demônios falando assim para cada um: cada minuto que passa é um minuto que mais um que está violentando a tua esposa. Cada minuto que passa é nesse exato minuto que estão ferrando o teu filho com aquele fogo, como se faz com o animal, numerando ele, tua filha, para serem vendidos como escravos. Como é que você vai viver com isso para o resto da tua vida? Como é que para o resto da tua vida vai saber que você perdeu teu pai porque ele já passou da idade e já mataram ele porque ele é considerado prejuízo? Mas diz que Davi se reanimou no Senhor. Naquela hora, o mesmo caso de Jacó, que a promessa morreu, parece que Deus falhou com ele. O mesmo caso de Josué, o mesmo de Davi. O sentimento é o mesmo, Deus falhou. O que aconteceu? Para chorarem desse jeito? É porque acabou. A descendência foi levada toda embora. Cadê as promessas de Davi se tornar nação? Já levaram tudo embora. E os bens levaram tudo embora. Mas Deus fala o que para Davi? Vai lá. E como é que termina essa história? Eu lembro como é que termina. Eles vão, alcançam os ismaelitas que não tinham tocado em nada. Não tinham tocado ninguém. Não violentaram nenhuma mulher, não venderam nenhum filho, não ferraram nenhum filho, não mataram nenhum vovô. E ainda pegam, além de matar os caras, fazer um extermínio em massa,
eles ainda pegam tudo de volta e um grande despojo. E termina dizendo assim, que o povo diz: este é o despojo de Davi. Reviveu tudo. Queridos, estamos muito distantes em algumas situações, é verdade. É verdade que em algumas situações estamos muito longe do que Deus nos prometeu. E a sensação é que cada dia que passa é mais um dia de distância da promessa. Mas deixa eu te falar algo, eu vou terminar com um salmo muito famoso na Bíblia. Salmo 126, são 6 versículos. Essa promessa desse salmo é para mim e para você. Queridos, não importa o que nós vemos, não importa o que eu veja, não importa o que você está vendo. Não importa o que sentimos. Não importa o que você está sentindo agora. Não importa o que pensamos. Que tipo de pensamento passou nesse cérebro aqui, não importa. Não importa o que andamos ouvindo por aí. Só importa o que Deus nos prometeu. A única coisa que importa, o que foi que Deus colocou no teu coração. E o que é que você está esperando. Tem coisa que Deus me prometeu, tem outras que eu pedi para Ele. Eu estou esperando. A única coisa que importa no campo da fé, o que Deus te prometeu e o que você pediu a Ele e está esperando dEle. Salmo 126, 1 a 6, terminamos aqui. Quando o Senhor restaurou a sorte da igreja, ficamos como que insônia. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo as suas colheitas. Aplaude o teu Deus, aplaude. A partir de agora, se você estava com um pensamento alienado, você retoma com a tua fé. Pastor, eu estava ótimo, estou ótima. Mantém tua posição. Mantém tua posição. Nada mexa com você. O que Deus nos prometeu para este ano, é para este ano. O que Deus falou, está falado. O que Deus falou daqui a 20 anos, está falado também. Aplaude Ele, aplaude em nome de Jesus. Quantos querem depositar toda a sua confiança no Senhor? Levante a tua mão. Já levantou a tua mão aí em casa? Apaga as luzes, põe a mão no teu coração. Diga comigo: Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu creio, eu me constranjo, peço perdão ao Senhor, se de alguma forma duvidei do Senhor, duvidei da tua palavra. Eu estou de volta. A minha confiança está de volta. A minha fé está de volta. Amado Espírito Santo, eu peço perdão. Se me tranquei para ouvir a tua voz. Se coloquei em xeque as tuas promessas. Se o Senhor me esperou no quarto da oração e eu não estive lá. Mas eu estou de volta. Pode me esperar no quarto da oração, porque a nossa comunhão está de pé. Pai Celestial, Paizinho querido, eu corro para os teus braços. Tudo que eu sou depende do Senhor. Toda a minha vida deposito nas tuas mãos. Diga comigo agora: eu renuncio a todo pensamento de derrota. Tampo os meus ouvidos para toda informação negativa. Meu coração está alinhado com as promessas de Deus. Eu creio, eu vou ver a bondade do Senhor. Em nome de Jesus, amém. 3 minutos para orar, queridos. 3 minutos mais importantes da tua vida inteira até aqui.
Fale com o Senhor agora. Fale com teu Deus. Se abre com Ele. Pede perdão por algumas coisas que te separam dEle. Pede para Ele forças em outras. Eu vou me calar, vou te dar 3 minutos. Só entre você e Ele agora. Canta esse louvor, canta a casa do Senhor. Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. E os meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande
sou, os meus olhos vão ver o impossível acontecer. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama Cristo na terra de hoje para todo sempre. Amém, amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai com a alegria de Deus para a tua casa. Não mando a pregação ainda, que terça-feira vou pregar na manhã. Pode mudar, mas sua palavra